Se tem uma receita que faz sucesso nas minhas redes sociais, essa receita é o meu empadão de massa podre. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e hoje eu vou te ensinar a fazer o meu empadão de massa podre, que já passou por aqui, mas hoje a gente vai variar o recheio, inclusive esse é o recheio preferido aí do Rafa e eu espero que vocês gostem também, porque vai ser um recheio de cogumelo com um saborzinho asiático delicioso. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cozinhar o nosso grão de bico. O meu aqui já tá cozido, eu demolhei ele por 48 horas, fui trocando a água de 12 em 12 horas, como eu sempre ensino pra vocês. Inclusive, se tiver muito calor aí onde você mora, troca essa água com um pouquinho menos de tempo. Então, ao invés de você trocar de 12 em 12 horas, você pode trocar de 8 em 8 horas. Feito esse demolho, é só a gente cozinhar normalmente, folhinhas de louro. Eu cozinho o meu sem sal, mas você pode escolher como você faz. Eu tô usando 3 xícaras de grão de bico já cozido. E agora aqui a gente vai processar esse grão de bico para ele virar uma massa homogênea bem pastosa. Você pode fazer no liquidificador, mas não é o melhor lugar, porque ele vai precisar, talvez, dependendo do liquidificador que você tenha na sua casa, ele vai precisar de algum líquido para bater. E eu não vou adicionar líquido a essa receita. Se for o único lugar que você tem, você pode bater, vai adicionando o azeite aí aos poucos para ele te ajudar. Você pode fazer também no processador, se for o utensílio que você tem, mas vai sobrar um pouquinho dos pedacinhos de grão de bico. Fica ruim? Não, eu gosto. Mas se você quiser bem liso, o melhor, o mais indicado é usar o mixer de mão, que é o que eu vou usar aqui. E se você não tiver nenhum dos três, eu confesso que eu já fiz também no garfo. Eu coloco esse grão de bico aí num prato ou numa tábua, amasso com o garfo, fica um pouco mais rústico, assim como fica também o processador, mas dá super certo. Para me ajudar aqui com o mixer de mão a bater e ele ficar bem lisinho, eu já vou adicionar aqui aproximadamente 1/4 de xícara de azeite. Por que eu digo aproximadamente? Se o seu grão de bico não tiver cozido, não tiver assim tão úmido, tão molinho, você vai precisar talvez colocar um pouquinho mais de azeite aqui para bater e não tem o menor problema. Vai ajustando essa receita aí na sua casa. Como eu sempre falo, quando a gente está trabalhando com produtos, né, totalmente naturais, que não são industrializados, varia muito da minha casa para a sua. Então você presta muita atenção na textura e vai adicionando. Ficou seco? Coloca azeite. Colocou azeite e acha que já está muito úmido? Pode colocar um pouquinho menos. Presta mais atenção na textura, no que eu tô te mostrando, do que nesses valores exatos de receita, porque elas vão variar. Já vou colocar aqui também uma boa pitada de sal, vou colocar 2 pitadonas, vai dar aproximadamente 1 colher de chá de sal. Se você quiser temperar, você pode temperar também, colocar uma pimentinha, colocar condimentos, a especiaria que você gostar. Eu coloco só sal porque eu gosto desse sabor um pouco mais neutro, para eu dar ênfase ao recheio, porque esse recheio é delicioso, então eu realmente vou deixar ele brilhar aí no nosso empadão, então eu vou fazer uma massa um pouco mais neutra. E agora é só a gente triturar aqui, muito bem triturado. Coloca aí no fundo para não voar grão de bico por toda a sua casa. Como eu te falei no começo da receita, a gente está fazendo um empadão de massa podre. Então o que a gente quer realmente é aquela massa que a gente coloca na boca e ela desmancha. Ela vai se desmanchando, até quando você coloca o garfo, quando você corta, ela vai se desmanchando. Então aqui eu me preocupo com a liga, mas não numa questão de deixar ela crocante, deixar ela bem firme. Eu quero realmente que essa massa, ela desmanche na boca. Então eu penso na liga dela, pensando em que ela fique firme aí pra gente colocar, cortar, desenformar, obviamente, mas que quando ela chegar na nossa boca, ela desmanche. Então por isso aqui eu vou usar farinha de arroz e não vou usar muito. Para tudo isso aqui de grão de bico que a gente colocou, eu vou começar com 4 colheres de sopa de farinha de arroz. Se precisar, você pode colocar mais, mas não exagera. Eu às vezes comento com vocês que esses ingredientes mais naturais, eles levam um tempo também para eles formarem a liga deles e tudo mais.
Então coloca as 4 colheres, mexe, espera um tempo se você achar que você precisa colocar mais, antes de você colocar mais definitivamente. Agora aqui então, atenção à textura, muito mais a textura do que a quantidade, tá? Uma mão limpa, essa dica de sempre, caso você vá mexendo, sinta que precisa de mais azeite ou de mais farinha de arroz, você tem uma mão limpa. Eu gosto de botar a mão na massa, se você não gostar, quiser fazer com uma espátula, com uma colher, não tem o menor problema, dá certo também. Eu gosto de mão na massa porque aí eu sinto muito mais a textura, sinto se ela tá seca, se ela tá muito úmida. Eu vou aqui fazendo os meus testes e meus ajustes. Inclusive, se você quiser fazer com o grão de bico de lata, também dá super certo, tá? Mas ele costuma ser um pouco mais úmido, porque ele fica aí, né, por muito mais tempo na aquafaba, que é aquela aguinha que vem com o cozimento do grão de bico, que eu já te contei que dá para fazer várias receitas com ela. Então, como o grão fica aí nessa água por muito mais tempo, é muito bem cozido, geralmente se você vai fazer com o grão de bico da lata, você vai precisar de um pouquinho mais de farinha de arroz, isso porque ele é muito mais úmido e muito mais molinho. Então pode colocar aí um pouquinho mais, caso você não tenha cozinhado na sua casa. O ponto da massa, ó, é quando ela começar a formar uma massa única, uma bolona, tá vendo? A minha já tá num ponto delicioso, ela é super macia essa massa. Aqui, com essa mão que eu tô mexendo, parece que ela tá super grudenta, mas é porque a minha mão já tá ainda suja, né? Que eu comecei aqui colocando nela desde o começo. Agora deixa eu pegar com a minha mão limpa e te mostrar qual é realmente a textura dela. Ó, quase não gruda no meu dedo, mas ainda assim gruda um pouquinho e a gente quer que fique assim. Mas olha que lindeza de massa que eu tenho aqui. Essa massa é tão aveludada, tão deliciosa, gosto muito dela. Eu vou deixar ela por aqui, dando uma micro descansada enquanto eu vou untando uma forma e a gente já pode abrir e levar para pré-assar. Vou untar ela super bem para ser mais fácil de desenformar, especialmente porque a massa é quebradiça, não dá pra gente forçar muito. Então unta embaixo, unta nas laterais. E agora a gente vai usar aproximadamente só metade dessa massa, porque o empadão a gente depois vai cobrir. Então aqui agora vou separar aproximadamente na metade, não precisa fazer isso certinho, meu Deus, exatamente. Separa aí metade, vai colocando nos fundos. Inclusive eu vou molhar a minha mão, porque eu já te dei essa dica, né, que molhar a mão ajuda a não grudar. A minha tá grudando aqui um pouco, eu vou dar uma molhadinha na minha mão. Isso ajuda se você estiver usando várias coisas. Você pode fazer para bolinho, para croquete, para almôndega, para o que você estiver fazendo, inclusive para as massas sem glúten. Tá vendo como não gruda nada na mão? Só não esquece de não colocar muito, porque você vai adicionando água aí à sua massa, né? Tudo que você coloca para você polvilhar farinha, sabe quando você está fazendo uma massa, polvilha farinha, você está adicionando farinha à sua massa. Se você umedece a sua mão para você ir abrindo, você está adicionando água à sua massa. Então só presta atenção para não exagerar, mas vai abrindo. Olha como essa massa é super, hiper, mega fácil de trabalhar. Que delícia! Já vai aqui dando umas apertadinhas. Não deixa a massa muito fina, especialmente essa que é uma massa que quebra muito mais fácil, propositalmente. Os ingredientes que eu escolhi aqui para usar são propositalmente para quebrarem mais fácil aí na nossa boca, mas a gente não quer que ela quebre na forma, né? Então não deixa ela aí muito fina, só toma cuidado com as laterais, sempre falo isso para vocês, porque sobra mais massa por aqui, então vai dando um ajuste, nas esquininhas principalmente, subindo a sua massa. Olha aqui a minha, eu vou subir ela inteira na minha forma, porque esse recheio é tão bom que eu quero que tenha muito recheio nessa minha receita, viu? Ou se você quiser subir mais, é só ir adicionando massa aí nos cantos, mas vai juntando bem também aqui com o interior dela, com o fundinho dela, né? Usei um pouquinho mais do que a metade aqui, até porque a gente precisa de mais massa para o fundo e também para as laterais do que para cobrir,
mas já ficou aqui, sobrou bastante massa. Nesse momento, a gente vai fazer com capricho uns furos aqui na nossa massa, que eu já te ensinei e vou explicar de novo, que é pra gente direcionar por onde a gente quer que o ar saia, caso tenha ar por aqui, ou até se você estiver fazendo com uma forma de fundo removível, pode ser que entre ar aí por baixo dela. Fazendo esses furos, a gente está direcionando exatamente por onde a gente quer que esse ar saia, ou seja, não vai quebrar a sua massa e também não vai fazer, sabe quando você coloca uma torta aí no forno que ela escapa, ela sai aí, levanta? Isso também ajuda se você fizer esses furinhos por aqui. Antes de colocar o nosso recheio, eu sempre gosto de dar uma pré-assada para eu manter a crocância dessa torta aqui por baixo, porque pode ser que se eu não der essa pré-assada antes, o meu fundo umedeça com o recheio que eu vou colocar aqui. Então, eu vou levar essa massa para pré-assar num forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente de 10 a 15 minutos enquanto a gente faz o nosso recheio. Enquanto a minha massa tá no forno pré-assando, antes de eu começar a fazer o meu recheio, a gente vai para um rápido intervalo e eu já volto. Hoje a gente está fazendo por aqui uma receita que é hit de sucesso no meu Instagram e com certeza é a que as minhas seguidoras mais gostam, que é o meu empadão de massa podre de grão de bico, que é uma coisa deliciosa. Mas hoje o recheio vai ser de cogumelos, que inclusive é o recheio preferido do Rafa e vocês vão adorar também, eu tenho certeza. No primeiro bloco a gente fez a massa por aqui, e se você perdeu não se preocupa, porque tá em todas as minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu site, no meu canal do YouTube e também no código do programa que tá aparecendo aqui na sua tela. É só você colocar o celular que já vai aparecer certinho a receita para você. Agora a gente vai então pro nosso recheio de cogumelos. Eu tô usando aqui cogumelo shiitake, mas você pode usar qualquer cogumelo que você encontrar por aí. Eu gosto muito de fazer com ele porque eu acho que ele tem o sabor um pouco mais forte, então eu acho que ele fica mais gostoso. Mas fica bom também fazer um mix de cogumelos, que inclusive eu vou fazer por aqui também, vou fazer um mix com cogumelo Paris, eu já vou te mostrar, mas você pode fazer com shimeji, com eringue, com qualquer um que você encontrar por aí, que vai ficar delicioso de qualquer forma. A primeira coisa então agora aqui vai ser cortar os meus cogumelos. Inclusive, eu já te ensinei também a como higienizar o cogumelo, mas para te relembrar, o cogumelo ele é como se ele fosse uma esponjinha. Então, eu pelo menos não gosto de lavar aí na torneira. Tem vários chefes que defendem que pode lavar na torneira, não faz diferença. Eu particularmente sinto essa diferença, então eu não lavo ele aí com água corrente, eu limpo ele com um paninho úmido, com um papelzinho úmido, molha seu paninho, seu papelzinho e passa nele, tira aí o excesso de terrinha que ele tem e pode partir pro abraço que vai ficar delicioso. Eu te falei que eu ia fazer aqui um mix, né, entre o shiitake e o Paris, mas você pode usar o cogumelo que você quiser. Eu tô usando aproximadamente 200 gramas do shiitake e 200 gramas do Paris. Agora o que a gente vai fazer vai ser aquecer uma panela. E eu sempre falo isso, que é muito importante a gente também se atentar à textura do cogumelo, porque ele é um alimento mais delicado e eu gosto muito de manter o sabor, a textura, a umidade dele. Então eu sempre recomendo: aquece a sua panela, se atenta aí a esse passo a passo que eu garanto que você vai fazer um cogumelo ainda mais gostoso. Então aquece realmente a sua panela, vê como ela tá, a minha ainda tá fria por aqui. Quando ela estiver bem quente, aí sim a gente vai adicionar o azeite e os cogumelos. Por que todo esse processo? Pra gente poder chapear ele por fora e ele seguir úmido e macio, gostoso por dentro, não ficar aquele cogumelo molenga, borrachudo, sabe? Que muita gente me escreve: já tentei gostar de cogumelo e detesto essa textura. Provavelmente é porque você comeu um cogumelo que não foi bem feito. Tenta fazer esse passo a passo bem certinho. Panela quente, vai aí com paciência até ela tá bem quentinha, que vai ficar delicioso. Eu vou aproveitar enquanto ela tá aquecendo e já vou cortando aqui o alho pra gente já aproveitar esse tempo, não ficar parada por aqui. Essa receita é bem alhuda, então eu vou usar aqui para esse tantão de cogumelo aproximadamente 10 dentes de alho. Se você achou um exagero, pode diminuir um pouquinho, mas senão eu te garanto que fica uma delícia se você gosta de alho assim como eu também.
tempo de cortar tudo, ó. Minha panela já tá super quente, não vai encostar a mão aí, hein? É só pra você colocar aqui de perto que você sente se ela tá quente ou não. Já vou colocar aqui aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite. Deixa alguns segundos enquanto ela vai esquentando, 10 segundinhos, já esquentou. Você já pode então colocar tanto os cogumelos quanto o alho. E por que eu não vou colocar o alho aqui antes? O alho é muito rápido, pode ser que eles queimem enquanto o cogumelo ainda tá grelhando. Então aqui a gente já vai colocar tudo junto. Começo pelos cogumelos. Escolhe uma panela que tenha bastante área de superfície. Quanto mais o cogumelo encostar, mais gostoso ele vai ficar, porque ele vai ficar bem douradinho por fora. Pode ir fazendo aos poucos. Aqui eu tenho muito cogumelo, eu acho que eu vou fazer em 2 etapas. Inclusive para deixar ele encostar bastante. Um alhozito. Vamos temperar com sal. O cogumelo, ele é uma esponjinha, né? Te falei aí sobre você não colocar água. O que significa? Que ele vai absorver esses sabores. Eu não gosto, então, especificamente no cogumelo, de colocar muitos condimentos. Pra mim é sal, uma pimentinha, que eu tô usando pimenta merquém, que é a pimenta mapuche aí dos povos chilenos. Mas você pode usar a pimenta do reino, a pimenta que você quiser. E eu não coloco condimento, mas se você quiser colocar aí na tua casa, pode colocar. Esses cogumelos, eu te falei que ele tem um toque um pouco mais asiático, né? Cuidado com o sal que você vai colocar, porque eu adoro temperar ele com um pouco de molho de soja, shoyu. E outra coisa que eu adoro também colocar nos cogumelos é 1 colher de sopa de vinho, porque isso ajuda muito na textura dele, principalmente quando a gente vai levar ao forno para ele não ficar duro. Coloca aí um pouquinho de vinho, se você não tiver, coloca bem pouquinho, mas pode colocar vinagre também, que ele também ajuda nessa questão, fica delicioso. E não deixa passar do ponto. Quando ele já tiver aqui uns 5 minutinhos, vamos transferir. Na verdade, eu tô transferindo aqui porque eu vou fazer em 2 etapas, né? Como eu te falei, para eu ter bastante área de superfície. Vou transferir aqui para ele me esperar enquanto eu faço o restante, para depois a gente colocar um creme de leite de castanha de caju fermentado aqui, que vai dar um sabor incrível. Se você estiver fazendo em uma etapa só, você já pode colocar tudo aí de uma vez. Eu vou de novo por aqui, azeitinho. Capricha na cebolinha. E uma pimentinha merquém, porque eu não resisto. Minha segunda parte já ficou aqui pronta. Vou voltar à primeira para elas se unirem. Se você estiver fazendo em uma panela só, nesse caso, você pula essa etapa. Vou dar mais uma caprichadinha de cebolinha, que eu acho que está merecendo. E agora, o toque especial, que é o nosso creme de leite de castanha de caju fermentado. Se você ainda não conhece essa receita, ela já está em todas as minhas redes sociais, Instagram, canal no YouTube, meu site e também no código do programa que está aparecendo aqui na sua tela, já tem a receita desse creme de leite de castanha de caju fermentado, que é incrível. Aliás, se você nunca viu ele por aqui, deixa eu te mostrar as bolhas que ele faz por dentro da fermentação. Olha, primeiro essa textura, que coisa incrível. Você passar isso num pão, comer puro, é delicioso. Colocar nas receitas. E segundo, olha o tanto de bolha de fermentação, que coisa mais linda. Ó, incrível, né? Eu amo essa receita. E aqui a gente vai adicionar os nossos cogumelos rapidinho, porque eu tô falando. E os meus cogumelos estão gritando, tô pronto! Vou colocar aqui meia xícara desse creme de leite de castanha de caju delicioso. Olhando essa cena, estou salivando. Meu Deus, olha isso! Esse creme de leite de castanha de caju fermentado deixa qualquer receita incrível. Eu
Vou colocar aqui o meu recheio fora do fogo, porque ele já tá perfeito. Aliás, dá uma olhada. Olha aqui, ele já tá criando até um fundinho de panela, mas vou tirar do fogo pra gente não perder a textura desse cogumelo, enquanto eu vou tirar a minha massa de torta pré-assada que tá ali no forno. Olha a lindeza que ela tá aqui. Já pode rechear. Voltei com a minha massa aqui, porque agora a gente vai cobrir esse empadão, que tá uma coisa, um cheiro aqui que vocês não têm nem noção. Deixa eu abrir um espaço aqui pra mim, pra gente poder abrir essa massa tranquilamente. Pra abrir essa massa, como a gente tá falando de uma massa sem glúten, eu gosto de usar um saquinho, isso daqui é um saquinho normal, desses de supermercado, eu só corto, lavo, uso, relavo, reuso, várias e várias vezes, isso daqui vai ser eterno na minha casa. Abro o meu saquinho. Vou colocar a minha massa aqui no meio, deixar ela mais ou menos uma bolinha, assim ela já abre redonda mais fácil. Fecha aqui o plástico para ter tanto o plástico embaixo quanto em cima. Vou dividir só um pouquinho, isso daqui ajuda ela a ficar redondinha e já pode abrir. Com delicadeza, não esquece, estamos falando de uma massa sem glúten que foi construída para ser quebradiça. Então tenha delicadeza aqui e paciência nessa etapa. E agora, momentos de tensão, que eu vou colocar isso daqui aqui por cima. Torçam por mim, porque eu não posso fazer feio na televisão, né, gente? Eu vou colocar a minha mão aqui por baixo e aí você vai delicada, porém de uma vez. Colocou a mão, já vou virar aqui por cima. Vou trazer ela pra cá só pra eu tirar as rebarbinhas. E tá vendo que ela ficou com a marquinha do plástico? Não tem o menor problema. Eu vou deixar isso daqui lisinho, vocês vão ver. Volta a minha cumbuquinha da água, porque agora eu vou molhar a minha mão pra gente dar uma alisadinha aqui. Você vai molhando a massa, ó. Tá vendo como ela fica lisa de novo? Cuidado pra não encharcar, pra ela não rachar aí no forno. Mas você consegue dar uma alisadinha caso a sua tenha ficado com esse formatinho do plástico aí. O meu forno segue aquecido, porque eu acabei de tirar o meu fundo da torta dela, então ele segue quentinho. Eu vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Se você quiser que a sua massa fique aí um pouco mais dourada, você pode pincelar melado, você pode pincelar também mais um pouquinho do molho de soja, o shoyu, leite vegetal, dá para usar várias coisas para você deixar mais dourado. Como eu tenho grill no meu forno, eu não vou passar nada, só vou levar para o forno 10, 15 minutos até ficar douradinho e aí já tá pronto. Olha a lindeza desse empadão aqui. Eu queria que vocês pudessem sentir esse cheirinho aí da casa de vocês, porque olha, tá uma coisa. Eu só vou desenformar e provar aqui, porque eu tô merecendo, eu já tô salivando por aqui. Eu já vou cortar aqui para vocês poderem ver por dentro. Olha como a massinha, ela fica realmente super, super, super quebradiça. Vocês estão vendo a fumacinha que tá saindo? Dá uma olhada aqui por dentro, que coisa mais linda que ela tá. Tá vendo o creminho de castanha de caju caindo por aqui, os cogumelos, meu Deus do céu, que delícia. Eu preciso já comer um pedaço aqui que eu tô desesperada, o cheiro que tá aqui, tô salivando. Eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem.